Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Ministrar aula aqui no templo, aula expositiva. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João, carta universal de João. O pastor Hernandes está ministrando a carta aos Hebreus e nós estamos expondo sobre a verdadeira espiritualidade baseado nessa carta. Hoje, a última aula que nós estudamos aqui foi: não ameis aquilo que Deus odeia. Tá certo? Versos de 15 a 17 aí. Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 2, versos 18 a 29. E o tema da nossa aula é cuidado com os anticristos. Cuidado com os anticristos. Não é um só anticristo, mas está no plural. A palavra de Deus nos diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem um Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Cuidado com os anticristos. Eu não sei se vocês sabem, mas o filme mais assistido até hoje na história é o filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas. Esse filme, ele tem sido traduzido em vários idiomas, várias línguas, e tem sido distribuído para todas as nações da terra. Por incrível que pareça, o livro mais impresso e mais vendido do mundo continua sendo o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Quanto mais se persegue o cristianismo, mais ele cresce e prevalece. Quando o cristianismo ele decresce em uma determinada região, mas em outra região ele cresce de forma assustadora. Ninguém pode deter o avanço,
o crescimento do reino de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. John Lennon disse certa vez, no auge da sua fama, que o cristianismo passaria e que ele, com a sua banda, dos Beatles, seriam mais populares do que Jesus Cristo. Alguns anos depois, vocês conhecem a história, ele foi assassinado de forma brutal por um fã. E eu creio, você há de crer também, que os Beatles não são mais famosos, que John Lennon é mais famoso do que Jesus Cristo. A igreja na época de João, ela crescia. Foi um crescimento vertiginoso no primeiro século. E após a perseguição religiosa dos judeus contra os cristãos, veio também a perseguição do Estado, do Império Romano. Mas não somente isso, a igreja, ela era perseguida também pela infiltração de falsos crentes, de falsos mestres, de falsos pastores, que tentava, de dentro da igreja, negar os princípios fundamentais da fé cristã. João, ele denuncia aqui, nesse texto que nós lemos, o perigo e conclama o povo de Deus a ter discernimento espiritual para saber quem é o verdadeiro e quem é o falso. Vamos ler o versículo 18 juntos, por favor? Vamos lá? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Primeiro, João começa nesse versículo se dirigindo carinhosamente aos crentes. Ele usa aqui uma palavra no grego, a palavra paideia, que se aplica a bebês, a recém-nascidos espiritualmente. Então, o pastor João na função de pai, preocupado com os seus bebês espirituais, aqueles que eram novos na fé. E ele diz, em segundo lugar, João fala do momento em que vivemos. Ele diz, nós vivemos o que? A última hora. E o que significa essa expressão, já é a última hora? É porque todo percurso, todo período de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda se chama de última hora, ou os últimos dias. Tá certo? Então, João já estava vivendo a última hora e nós hoje também já estamos vivendo a última hora, ou os últimos dias. Vocês entenderam, né? Os últimos dias, período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Veja que ele chama também, a Bíblia fala de últimos tempos, últimos dias, etc. Terceiro lugar, nesse versículo, João vai dizer, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. Também agora, muitos o quê? Anticristos, no plural. Vamos entender o que significa essa palavra anticristo. A palavra anticristo, ela é somente usada pelo apóstolo João na Bíblia. E essa preposição anti é uma preposição grega que pode significar tanto contra ou em lugar de. Ou seja, o que é o anticristo? Anticristo é aquele que se opõe a Cristo ou aquele que quer o lugar de Cristo. Ele quer ser o substituto de Cristo. Por isso que na nossa confissão de fé de Westminster, o Papa romano é chamado de anticristo,
Porque ele se acha o quê? O vigário geral da igreja, o cabeça da igreja, o Papa. E nós sabemos que o Papa da igreja é Jesus. Então, nós precisamos entender o que João está querendo passar aqui. A palavra anticristo pode significar tanto um adversário de Cristo, como alguém que quer se colocar no lugar de Cristo. Preste atenção, porque no contexto do Novo Testamento eu vou mostrar para vocês, primeiro, a palavra anticristo é um espírito de uma época. Vamos ver, por exemplo, que a gente está chamando hoje de cristofobia, né? Não estamos usando essa expressão, cristofobia? Veja lá em 1 João 4,3. Veja lá, 1 João 4,3. E diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o quê? O espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, a ideia de espírito aqui significa que eu chamaria de personalidades espirituais que se opõem a Cristo e que está presente. É um espírito anticristo. Segundo lugar, se você observar bem, João vai colocar aqui os falsos mestres personificam esse espírito. Vamos, por favor, dar um pulinho lá em Mateus capítulo 24. Versículo 5. Verso 4 e 5, o que é que diz? E ele lhes respondeu. Mateus 24, versos 4 e 5, o que é que diz aí? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos... Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o quê? O Cristo. E enganarão o quê? A muitos. Veja que surgirão falsos cristos. Alguém que vai dizer, eu sou o Cristo, eu sou o ungido de Deus, eu sou o Messias. Mas veja lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que Paulo vai falar sobre a figura do homem da iniquidade. Ou seja, vai existir, antes da volta de Cristo, um anticristo. E esse anticristo, ele está descrito aí, por favor, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele é chamado de homem da iniquidade. Porque, se você observar, no versículo 3 em diante, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, o que é que diz? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Certo? E veja lá no versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, nós temos o espírito da época, certo? O espírito do anticristo. Nós temos os falsos cristos, aqueles que se dizem, eu sou Cristo, né? Eu sou o cara, eu sou o tal. Existe o anticristo, que é aquela figura
que será um representante da iniquidade. Por isso que a turma está falando aí na nova ordem mundial, né, que o mundo está se preparando, que nós estamos vivendo o último capítulo da história. Eu às vezes penso que é aquele presidente da Rússia, aquele Putin lá, que ele tem cara de anticristo mesmo, viu? Aquele baixinho da Coreia é pequeno para nós, né? Mas, tá aí. O que João está querendo nos ensinar aqui? É que o cristianismo, ele é atacado na sua essência. Porque quando você tira Cristo, ou destrói a figura, a pessoa, a obra de Cristo, você o quê? Destrói o cristianismo. Porque o cristianismo é Cristo, o evangelho é Cristo. Cristo é tudo em todos. Nele nós temos a vida eterna. Por isso que Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o que João está colocando aqui, ele fala, não de uma pessoa, o anticristo, mas do princípio que prevalece nas pessoas que negam a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Por exemplo, se você pegar a seita heterodoxa chamada Testemunha de Jeová, eles aceitam a figura de Jeová, mas eles não aceitam a figura de Jesus. O Espiritismo mesmo, quem veio do Espiritismo sabe que eles chamam Jesus como um espírito evoluído, que encarnou e desencarnou várias vezes. Então é o espírito mais aperfeiçoado que existe. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele era Deus verdadeiramente e também ele era homem verdadeiramente. Ele era uma pessoa com duas naturezas. E ele e o Pai e o Espírito Santo formam a Trindade. Então não dá para você dizer, eu creio em Jesus, mas não creio em Deus. Eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Isso não funciona. João está dizendo, isso aí não pode acontecer. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Quem crê em Deus, crê em Jesus. Lembra que Filipe falou, falou para Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse, mas Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Agora, irmãos, depois desse primeiro versículo, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é o que é a última hora. Então nós já estamos vivendo essa última hora. E a prova que nós estamos vivendo é que existe esse espírito do anticristo, ainda que vai se manifestar ainda essa figura escatológica. Agora, o que João vai nos ensinar aqui, gente? Presta atenção. Ele vai nos ensinar as características do anticristo. Veja, no versículo 19, vamos ler juntos? O que diz? Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João está falando aqui de pessoas que estavam na igreja visível, que faziam parte da igreja, do hall de membros da igreja, mas que não criam que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, nem verdadeiramente homem. E a prova é que eles saíram do nosso meio. E eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Não eram convertidos, regenerados. De vez em quando você encontra ex-pastores, né? Ex-crentes,
Mas não existe isso, não existe ex. Ele nunca foi. Tá certo? Porque uma vez convertido, está convertido. Se você nasceu do Espírito, você nasceu do Espírito. Você não vai morrer do Espírito. Você nasceu. Você é uma nova criatura. Você vai perseverar até o fim. E você é crente porque você justamente crê em quem Jesus é e o que Ele fez por você. Então Jesus é para você tudo. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador. Tá certo? Ele é a sua esperança. Ele é seu pastor, Ele é tudo. Jesus é tudo para nós. Então quando uma pessoa nega a veracidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ele não fica na igreja. Não fica. Porque ninguém... Lembra do Salmo 1? Vamos lá para o Salmo 1, os últimos versos, por favor. Os justos são como árvores plantadas. Mas no versículo 4, diz assim, os ímpios não são o quê? Assim. Os ímpios não são árvores, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, o quê? Na congregação dos justos. João está dizendo, saiu do nosso meio, porque não era dos nossos. É interessante, hoje você vai descobrir que tem muita gente aí que virou ateu e era evangélico, falando as maiores atrocidades, as maiores besteiras. E o pior, que tem crente ainda que fica ouvindo essas tranqueiras. Você precisa saber, como diz Paulo lá a Timóteo, que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação, sabendo o que aprendeste e de quem aprendeste. Irmãos, você não pode ter um herege, você não pode dar ouvido a herege, você não pode ficar assistindo vídeo de herege, você não pode ficar se alimentando de heresia. João ensina aqui a chamada doutrina da perseverança dos santos. Os que Deus aceitou em Jesus Cristo, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Os verdadeiros cristãos não abandonarão a fé, mas perseverarão até o fim. Por quê? Porque a segurança da nossa salvação não está na nossa capacidade de perseverar, mas está nas mãos de Deus que não nos larga. Deu para entender? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou o quê? A vida eterna, e jamais o quê? Perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a segurança da nossa salvação não está em nós. Amém, né? É Deus que nos segura, que nos salva, que nos sustenta. A gente quer se largar. A gente fica zangado com Deus, não quer vir para a igreja, não ora, não lê a Bíblia, dá piti espiritual. Aí Deus só dá um tapa na orelha, se endireita, rapaz. Tá certo? Veja lá, por favor, uma coisa que é muito interessante. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O que diz aí? Vamos ler juntos? Filipenses 1,6. O que diz? Estou plenamente certo
de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo começou uma boa obra, regenerou você. Você passou a ser uma nova criatura. E você, cada dia que passa, você está sendo transformado de glória em glória para chegar a ser igual a Jesus Cristo. E o Espírito Santo não vai deixar você no meio do caminho. Não existe de Deus nenhuma obra inacabada. Tudo que Deus começa, Ele conclui. Segunda característica dos falsos mestres, dos anticristos. Eles saem do meio da igreja. Eles não conseguem, eles entram na igreja para semear, mas eles não conseguem ficar. Eles saem. Segundo, eles negam a fé. Veja aí nos versos 22 e 23, porque João vai chamá-los de mentirosos. E quem é o pai da mentira? Satanás. O que diz aí? Versos 22 e 23. Vamos ler juntos? 1 João 2, 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, João pega pesado aqui. Aquele que nega a humanidade de Jesus e a sua perfeita unidade com Deus, esse é mentiroso. Por quê, irmãos? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 18. Vamos ler juntos? João 1,18. O que diz aí? Ninguém jamais, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o... Como é que a gente conhece Deus Pai? Através da revelação da pessoa de Jesus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem um filho quiser revelar. Qual é o problema dessas seitas heterodoxas, como os mormons, como Testemunha de Jeová, Espiritismo e outros que tem por aí? Eles negam essa relação entre o Deus Pai e o Deus Filho. Veja lá, por favor, no Evangelho de João, capítulo 17. João 17. Versículo 3, o que diz? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deu para entender, gente? Não dá para crer só em Jesus e não crer. Não, eu vou crer só. Eu não creio na Trindade. Tudo bem, você não crê, não crê. Mas Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Quem foi que disse isso? Jesus. Tá certo? E Jesus chama o Espírito Santo de um outro Consolador. Vamos só dar uma olhadinha nisso aqui? Volta lá para João capítulo 14. Tem uns caras que ficam negando aí a questão da Trindade, tá? Então cuidado que esses que negam a existência da Trindade são anticristos. João capítulo 14. Versículo 16. O que diz aí? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre. E eu aqui quem é? Jesus, né? E eu, Jesus, rogarei a quem? Ao Pai.
E ele vos dará o quê? Outro Consolador. Outro aí é outro da mesma natureza, da mesma substância. É a terceira pessoa da Trindade. Você quer que eu explique a Trindade para você? Eu não sei explicar. Mas são três pessoas que formam uma unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não pode fazer a opção de crer em um e não crer no outro. Isso é herege. Você está negando a fé. Tá certo? Então, esses anticristos, eles saíram do meio da igreja, eles negam a fé, porque a essência do evangelho é que Jesus revela o Pai, e que ninguém pode conhecer o Pai senão através de Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o centro da nossa fé. Terceira característica dos anticristos, verso 26, vamos lá. 1 João 2, 26. O que diz? Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram o quê? Enganar. Então a terceira característica do anticristo é que ele tenta enganar os verdadeiros crentes. Irmãos, ó, tem uns pastores aí na internet aí, eles precisam tomar cuidado. Se apresentam, tem milhões, milhares de seguidores, mas não fala do evangelho. É coach espiritual, né? Põe um fundo assim, escuro, musical, e a turma está viajando na maionese. E tem muita gente que está embarcando nesse negócio aí. Jesus disse que há dois caminhos que são acessados por duas portas, que tem muitos e poucos transeuntes, e esses caminhos, um leva para a vida e outro leva para a morte. O caminho de Cristo, a porta é estreita, o caminho é apertado, e são poucos os que entram por ela. O evangelho é um negócio, a gente só aguenta porque é Deus que faz o milagre. Nós somos um milagre de Deus, irmãos. Ser crente é porque Deus quer que a gente seja, porque nós não queremos. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E é tudo estreito, nós cremos só num livro. Quer mais estreiteza do que isso aqui? Nós somos a religião de um livro só, a Bíblia. Nós somos a religião de um só Salvador, Jesus Cristo. Nós somos tão fechados que a gente diz: ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Quer ser mais fechado do que isso? Agora tem uns politicamente corretos aí, né? Jesus diz: você não pode entrar no reino de Deus se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Tem que mudar de vida, tem que transformar a vida. Isso é ser estreito. Agora, quando todo falso Cristo, anticristo, ele tem a mente aberta, ele é arejado. E lembre-se que Jesus disse que por essa porta larga e espaçosa, muitos são os que entram por ela. Porque o pior, irmãos, é você viver enganado, achando que está salvo, achando que está no caminho certo, e não está. Esse é o problema. Os anticristos, eles saíram do nosso meio, eles negam a fé, eles tentam enganar os fiéis. Os falsos mestres e as seitas heréticas não se preocupam em evangelizar e converter pessoas que precisam de salvação. Eles querem tirar os crentes da igreja.
Por que o testemunho de Jeová não vai evangelizar? Mas gosta de crente. Não é assim? Adventista também gosta de um crente, começa a vender mel, passa o mel na boca dos crentes e vai empurrando. Então, os falsos mestres, eles não têm... O alvo deles é tentar enganar os verdadeiros cristãos. Eu queria que vocês abrissem, por favor, lá em Mateus 24. Mateus 24, 23 e 24. Uma palavra de alento para nós. Porque às vezes o crente ele é enganado momentaneamente. Mateus 24, 23 e 24. Vamos ler juntos? Mateus 24, 23 e 24, o que é que diz? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não o quê? Acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas que vão tentar? Bom, mas o eleito pode até entrar na xaropada dessa aí, mas não fica. Tá certo? Então, toma cuidado. Toma cuidado. Quarta característica, 1 João 2:20. Quarta característica do falso, dos anticristos, dos falsos mestres. 20, que é isso aí? E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes o quê? Conhecimento. Presta atenção. Todo crente recebeu a unção do Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, ou o penhor do Espírito Santo no dia da sua conversão. O Espírito Santo regenerou você e selou você. O anticristo não tem o Espírito Santo. Lembra lá que Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele começa falando dos dons, ele diz, ninguém pode dizer verdadeiramente que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo é que é prova, é que é a nossa autenticidade espiritual. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 8, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Mas João está dizendo aqui, claramente, a unção do Espírito Santo, olha que coisa linda, impede ao cristão de ser enganado. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, e ele vos guiará toda verdade. O Espírito Santo não deixa o crente acreditar em mentira. E quando um crente se converte numa igreja que está pregando mentira, ele não aguenta ficar lá e procura outra. Porque ele começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo começa a dar entendimento espiritual e diz, isso aqui não está batendo aqui. Ó. Deu para entender? Quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, ela está impedida de ter acesso às verdades de Deus. Os falsos mestres, João vai colocar aí versos 26 e 27, veja lá. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que você vos procura enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele como também ela vos ensinou.
Presta atenção, esse versículo aqui, às vezes o crente diz assim, olha, eu não preciso mais que ninguém me ensine, eu mesmo sou autodidata espiritual. Não é isso que está dizendo o texto. O texto está dizendo o seguinte, que a diferença fundamental entre o cristão e aquele que é anticristo é que ele tem essa unção. E essa unção faz com que ele tenha o quê? Discernimento espiritual. Vamos, por favor, dar um pulinho lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Versículo 11, o que diz aí? Atos 17, 11, vamos ler. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato o quê? Assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos o quê? Homens. Então, eles receberam a palavra de Deus com toda avidez, mas eles estavam conferindo o quê? Se batia com a Bíblia. Quando a gente faz a pública profissão de fé aqui, você, quando é recebido como membro da igreja de Pinheiros, de uma igreja presbiteriana, você promete respeitar as autoridades enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras. Não foi fiel à Escritura, não aceita não. Pode ser eu, Hernandes, qualquer um. Se começar a falar abobrinha teológica aqui, ensinar aquilo que não está na Bíblia, sai fora. Tá certo? Quem dá, por isso que esse negócio de ficar ungindo com óleo, não, ele disse, nós já temos unção. Você pode até usar um óleozinho aí, uma brilhantina na cabeça. A nossa unção é espiritual. Tem um texto lá de Tiago, que fala que os crentes, quando oravam uns pelos outros, ungiam com óleo, como se fosse um sinal de cura, né? Mas, se não tiver óleo, vai a seco mesmo, porque já está ungido. Você já tem a unção. Outra coisa, irmãos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Dele quem? De Jesus. Quem é o ungido? Quem é Cristo? O ungido de Deus. É Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a unção dele. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando você diz assim, lá no Antigo Testamento, o ungido eram os profetas, que recebia os reis, mas agora todo crente é ungido. Tem uns pastores aí que aprontam para danar e dizem, não fale mal do ungido do Senhor. Sai fora. E o ungido ele não tem nada. Todos vocês aqui são ungidos do Senhor. Todo crente é ungido do Senhor. Então tocar em você é tocar no ungido do Senhor. Deu para entender o negócio? Quinto lugar, vou encerrar, versículo 24. 1 João 2, 24. Vamos ler juntos? Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Presta atenção que a quinta característica do anticristo é que ele não tem comunhão com Deus. A palavra permanecer aqui significa ter comunhão ou estar conectado espiritualmente. Tá certo?
Quando você foi regenerado, você foi convertido, você passou a ter comunhão com Deus. Lembra que Jesus coloca isso lá em João capítulo 15. Eu sou a videira e vós os ramos. Todo ramo que permanece em mim, esse vai dar muitos frutos. Então, o anticristo, por não ser convertido, ele não tem comunhão com Deus Pai e com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Os falsos mestres, eles não têm essa comunhão. Logo, eles não permanecem na palavra de Deus e nem no Espírito. Vamos dar uma olhadinha, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 31 e 32. O que Jesus diz aí? João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é o critério aqui? Para saber se a pessoa creu mesmo em Jesus? Permanecer na palavra. Permanecer em Jesus. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem, pedirei tudo o que quiserdes, porque você tem comunhão. E aí você ora, e Deus atende você. Irmãos, tome cuidado com ensinamentos religiosos que acrescentam ou substituem o que está escrito na Bíblia. Tome cuidado. Nós estamos vivendo no ambiente evangélico hoje uma infiltração dos falsos ensinos. Muita coisa que foi do Antigo Testamento está sendo trazido para o Novo Testamento. Você chega à igreja aí que parece o templo de Salomão. Só falta o altar para matar o boi. Mas tem de tudo. Tem a Arca da Aliança, tem aquele negócio de tocar lá, tem tudo. Tem unção com óleo. Tudo isso são sombras. O pastor Hernandes tem explicado isso claramente. Nós estamos na nova aliança. A nossa adoração é em espírito e em verdade. O nosso corpo agora é santuário do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tá bom? Todo crente, pela capacitação do Espírito Santo, é capaz de discernir a verdade do erro e resistir aos ataques dos falsos mestres. Se você é crente, você não ouve a voz do estranho. Jesus Cristo diz o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha e elas não seguem ao estranho. Estranho. Por fim, aplicação prática. A perseverança do crente na fé, na comunhão e na sã doutrina é uma marca da sua autenticidade como filho de Deus. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde desses lobos espirituais. São lobos com pele de... E são os caras tudo sarados, bronzeados, tatuados, cabelinho arrumado, né? Pastor agora não tem mais pastor assim barrigudo, feio. Você sabe como é que mãe consagra filho para o ministério? Mãe crente? Os filhos bonitos quando nascem, aí esse vai ser médico, vai ser doutor, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí nasce um menino com um problema lá, com a meningite, com não sei o quê. Aí a mãe faz uma oração: Senhor, se o Senhor salvar meu filho, eu consagro ele para o ministério.
Aí você chega no seminário, é só gente feia, gente... tudo consagrado no desespero. Então, quando você vê um pastor muito sarado, muito bonitão, você fica assim, né? Pastor é assim, zarolho, orelhudo. Porque foi consagrado pela mãe. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, é muito bom termos a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos ajuda a resistir ao erro. Nós Te louvamos pela presença do Espírito Santo dentro de nós, que nos unge, que nos guia, que nos conduz à verdade. Nos livre, Pai, nos guarde dos lobos espirituais, nos guarde, ó Deus, daqueles que vêm somente para matar, roubar e destruir. Proteja a Tua igreja, o Teu rebanho, em nome de Jesus. Amém.